Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Linguagem de Programação Específica para IA. Hoje iremos explorar mais alguns conceitos de scheduling. No caso, o conceito de hoje será o unroll. Ele, como a gente viu naquele exemplo didático com a geração de números de Fibonacci, pode ser utilizado para diminuir o número de iterações a custo do tamanho do corpo do loop, certo? Então nós vamos aumentar o corpo do loop a fim de diminuir o número de iterações. Aí a gente viu que ele tem um efeito de como se executasse múltiplas iterações em o que seria uma só, né, no loop transformado. Ele pode ser útil para quando a gente tem pixels que manipulam dados incomuns e um padrão específico que a gente vai ver frequentemente que às vezes é útil utilizar o unroll é quando a gente tem mais de um canal e quer simplesmente executar o assign desses canais, certo? Em sequência, então um atrás do outro, sem uma criação de um novo loop. Ele tem duas sintaxes, a primeira delas é só passando uma var para dentro desse unroll e a outra a var em um fator. Ele vai ser utilizado com bound ou com split. No caso aqui, quando a gente quer fazer um unroll, por exemplo, de uma var que não sejam os canais, a gente vai normalmente precisar fazer um split dessa var, certo? E a gente faz o split com um fator e depois aplica um unroll nessa var que vai estar ali bem interna no alinhamento do loop, certo? Uma outra opção é você simplesmente fazer essa sintaxe aqui, unroll, passando o var e depois o fator. A diferença é que você vai ficar escondido o split, certo? Ele vai esconder esse split. Para o exemplo dos canais, o que a gente vai estar utilizando é esse bound aqui. Então, nós vamos, na verdade, utilizar tanto o reorder como o bound para mover os canais para a parte mais interna do loop, certo? O bound ele vai dizer para o relayed que a minha variável do canal é limitada entre 0 a 3, certo? Então ali RGB, a gente sempre vai trabalhar em relayed com o mínimo e o extent, né? Que é a extensão daquela dimensão. Então a gente vai passar para o bound a variável, o mínimo que vai ser 0 e o extent que vai ser 3, já que são 3 canais. E a partir disso, né, diferentemente da sintaxe com o split, a gente sabe os limites que esse loop vai percorrer. A gente sabe quais os limites da minha variável. Então a gente utiliza o bound para passar essa informação para o unroll depois. No caso onde a gente não sabe a dimensão do loop, que vai ser nos casos onde a gente tem uma variável que não seja aquela dos canais, por exemplo, a gente vai ter que estar utilizando essa sintaxe com o splitting. Iremos agora verificar na prática a utilização do unroll. Eu tenho aqui um exemplo onde eu estou aplicando um efeito sépia em uma imagem, certo? Então nós temos um efeito de foto antiga sendo aplicado. Primeiramente mostrando o protótipo em Python para a gente ter um guia da temporização, certo? Do runtime dessa pipeline. Eu vou rodar o protótipo aqui. E nós temos em Python a velocidade ali de 20, no caso ele está demorando 23 milissegundos, no caso 24 milissegundos para completar a execução da pipeline na média, né? No pior caso está em 46 milissegundos e no melhor caso 20 milissegundos. A pipeline ela é simples, ela só envolve multiplicar os canais da imagem por diversos fatores, certo? Cada canal novo ele vai ter um conjunto de 3 fatores associado a ele, certo? Então, cada novo canal da minha imagem, cada novo RGB, é uma ponderação dos RGB anteriores, né, iniciais. Após isso, eu faço o merging desses canais, converto para Uint8 a versão clipada dele, ou seja, mantida ali entre 0 e 35.
Eu tenho aqui também um protótipo implementado em C++ com o OpenCV. Então é a nossa segunda referência de tempo e nós esperamos, né, um tempo um pouco menor de execução em relação ao Python. Já obtemos aqui, né, o resultado do OpenCV, né, tá igualzinho ao do Python. E no caso a gente tem aqui 0,3 milissegundos na média, certo? Em comparação ao Python, com seus 23 milissegundos. No melhor caso a gente tem 0,19 milissegundos e no pior caso 4 milissegundos, certo? Então está bem mais rápido que o Python. Vamos então ver se a gente consegue chegar mais rápido com o Relight. Então eu tenho aqui a pipeline implementada no Relight com o Generator e com um parâmetro aqui para selecionar o schedule customizado, certo? E aí, o que a gente tem aqui é esse MUX. E aí, no caso, a gente vai poder observar uma das maiores utilidades do unroll, que é a eliminação do select para fazer esse assign dos canais, certo? Então, a gente tem um MUX aqui, a gente consegue converter, ao invés de ter essa multiplexação, a gente vai converter isso daqui para executar o assign um depois do outro ali dentro do loop mais interno da minha pipeline. Então eu tenho aqui primeiro a utilização, né, com o paralelismo apenas sendo aplicado no Y dessa imagem. Então nós vamos verificar ainda sem o unroll, certo? Uma aplicação mais simples de scheduling. Ao executar isso aqui, a gente obtém, né, um código também bem mais rápido que o Python, mas mais lento que o OpenCV. Inclusive, o melhor tempo dessa execução em Relight tá acima da média em relação ao OpenCV, certo? Nós podemos então agora verificar o statement file que eu tenho já carregado aqui. Eu só preciso recarregar essa página. Vamos fechar o assembly e verificar aqui, né, que a gente tem esse MUX aqui dentro internamente no a gente tem aqui o Y sendo executado em paralelo e dentro do X, na parte mais interna, a gente tem esse MUX aqui, certo? Então vamos remover esse MUX. Como a gente viu nos slides, a gente tem que utilizar algumas diretivas junto do meu unroll para poder ter o comportamento que nós esperamos. A primeira delas, como mencionado, é o reorder. Nós precisamos mover os canais para a parte mais interna do loop, certo? A gente tem que garantir que eles estejam na parte mais interna do alinhamento de loop. Seguinte a isso, utilizamos o bound para estabelecer os limites da minha var, né, que é os canais. E aí eu tenho o mínimo, que é 0, e a extensão dessa minha dimensão, que vai ser o 3. Então a gente vai de 0 até 2, né? 0, 1 e 2. E seguinte a isso, nós executamos o unroll. Eu posso remover isso aqui para que a gente veja um efeito que pode ser observado quando vocês estiverem utilizando essas diretivas, certo? Então, ao rodar o caso 1, a gente tem ainda uma pipeline um pouco mais lenta, inclusive,
E ao verificar a atualização aqui do statement file, vou aumentar um pouco. Nós temos o seguinte: são 3 versões aqui da minha execução, certo? Uma para cada um daqueles canais. Então, é como se o relatório estivesse considerando o C, o canal, como o loop mais externo. Estamos executando agora com o Compute Root para ver, né, o que o relay está fazendo por padrão com essa nossa pipeline. Eu vou recarregar o meu statement file e, como esperado, o C, né, o canal, ele está aqui no loop mais externo. Então, ao fazer o unroll, né, a gente estabelece esse extent aqui com o bound, certo? E ao fazer o unroll sem o reorder, ele vai desenrolar essa computação em 3 loops diferentes, certo? Então, 3 loops por toda a imagem diferente. Vamos então remover e passar a fazer o reorder junto com as 2 outras diretivas. Ok? A gente tem um pouco mais rápido do que, né, o nosso teste lá inicial com aqueles 3 loops, certo? Mas ainda não tão rápido quanto o paralelo e também não tão rápido quanto o OpenCV. Vamos então prosseguir com o scheduling dessa pipeline, mas antes passando para verificar a nova estrutura obtida no statement file. Então nós temos aqui que temos o loop mais externo, image output pelo y, depois pelo x, e os 3 canais sendo feito o assign em sequência, um após o outro. Iremos então passar para o caso 2, que é a aplicação do paralelismo após esse unroll, certo? Dessa forma, com o reorder e o bounding. Nós temos agora um aumento na velocidade em comparação, inclusive, ao schedule 0 aqui, onde a gente chegou a 0,29 milissegundos, né, com o OpenCV aqui já na média, já atingindo um valor menor, certo? Inclusive o pior caso também, né, tem uma boa diferença. Nós podemos prosseguir com nosso scheduling, né, testando um splitting e executando o paralelismo a partir desse split do y, certo? Então, ao invés de paralelizar a var y pura, a gente vai fazer um splitting nela antes de aplicar o paralelismo. E, novamente, como antes, eu estou utilizando o vector size obtido com a função natural vector size do Halide como uma guia para minha experimentação. Ele é só um valor que eu posso rapidamente experimentar vários fatores dele como uma guia, certo? No caso aqui eu estou multiplicando ele por 8. Então nós vamos executar aqui o caso 3. Ele é um pouco mais lento que a versão anterior. A gente pode experimentar também modificar esse vector size e ver se a gente obtém, né, um tempo um pouco melhor.
Ele está um pouco mais rápido, mas ainda assim não superou nosso Schedule 2. Nós iremos então observar o Schedule 4, onde a gente encadeia o splitting com a vetorização, certo? O paralelismo com a vetorização. Nós executamos o nosso unroll, fazemos o splitting do y e aplicamos o paralelismo na variável mais externa e fazemos o splitting do x e aplicamos a vetorização na variável mais interna, certo? Novamente a gente pode experimentar com diversos fatores desse número ou simplesmente ir variando manualmente os números, certo? Com isso, nós obtemos 0,1 milissegundos. Nós podemos então rodar novamente o protótipo em C++ com o OpenCV. Certo? E em comparação, nós temos aí, né, metade do tempo na média com o Halide. E aí, para observar o que acontece se você tenta executar essa mesma operação uh, sem o unroll, certo? Eu tenho um caso 5 aqui. Okay? Então, sem o unroll, a gente consegue chegar a abaixo do OpenCV na média, certo? Mas não tão rápido quanto fazendo o unroll. Inclusive, é também ali no range de metade do tempo em relação a esse schedule sem o unroll. A gente pode testar também a reordenação, esse caso sim. Que é também um pouco mais rápida, mas o melhor tempo está na mesma ordem ali do nosso schedule 4. E na média, no caso. Então, nós aplicamos o unroll para tanto possibilitar algumas otimizações do nosso código, como também eliminar, né, o MUX dentro do loop mais interno da nossa pipeline. Como leitura recomendada, eu deixo para vocês tanto a lição de scheduling do Halide, como também, novamente, o ponto em que Halide define ali definições relacionadas às funcs, certo? Que vai conter as definições do Halide, as duas definições do Halide, para o unroll. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.